Política, com Rosiane Carvalho. Rosiane Carvalho na ponta da linha, boa tarde para você. Os bastidores da política, muita movimentação, alguns encontros, alguns eventos políticos, Rosiane, com grande repercussão aqui na capital. Boa tarde para você. Hoje, presença do ex-presidente Bolsonaro, que teve quase 62% de votos em Manaus da última eleição. É um evento, é uma presença que, claro, chama a atenção dos seus partidários, de quem é bolsonarista, de quem gosta, de quem apoia, de quem é louco pelo presidente Bolsonaro, mas também dos outros grupos políticos, né, que estão disputando, evidentemente, essa predileção do eleitorado com o Alberto Neto, candidato do presidente Bolsonaro, que está desfilando com o presidente Bolsonaro em carro aberto desde as 11 horas da manhã aqui em Manaus. A grande expectativa, Thaís, mesmo, é saber essa agenda do Bolsonaro, né, essa exposição toda, as declarações, a fala dele em relação ao Alberto Neto, tendo como pano de fundo a pré-candidatura à disputa à Prefeitura de Manaus neste ano de 2024, após esses 2 dias, qual vai ser o potencial de transferência de votos para o Alberto Neto? E quanto isso vai mexer no jogo político? A gente sabe de algumas pré-candidaturas que a gente já vem falando aqui na coluna de política há algumas semanas, desde o último prazo. Há 5 pré-candidaturas que têm um potencial maior, né, de repercussão no eleitorado. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, o Alberto Neto, do PL, Marcelo Ramos, que entrou ali no finalzinho do tempo de filiação partidária no PT, com a prospecção aí de ser o candidato de esquerda, o único candidato de esquerda, e também o Amon Mandel, a gente falou que corre por fora, né? Então, essas candidaturas até o momento, elas estão todas ainda se agrupando, se organizando, buscando esses espaços para o eleitorado, e as últimas pesquisas mostram ainda aquela tendência de polarização entre o Amon e o Davi Almeida, né? Isso vinha desde o ano passado, todo mundo buscando seu lugar ao sol, buscando trabalhar seus nomes, mas as últimas pesquisas ainda mostram um conhecimento maior do eleitorado entre esses 2 nomes. A entrada dos vídeos do Bolsonaro no Instagram, na internet, usada pelo Alberto Neto, a revolução que causou, né, a entrada do nome do Marcelo Ramos também, mexeu um pouquinho. A gente viu na última pesquisa da CNN esses dados mostrarem uma outra tendência que o professor Afrânio já vinha falando nos nossos programas aí do Exclusiva da Band News Difusora, que esses nomes, com o apoio dessas máquinas, com os nomes que os apoiam, iam ter uma tendência de crescimento, quebrando essa polarização e tendo a possibilidade mais na frente de ficarem todos embolados. Então a gente vai ter essa medida mais ou menos também após a vinda do presidente Bolsonaro, essa exposição toda lá do Alberto Neto. Qual é o potencial de transferência de voto dele e também o quanto ele mexe, né, nesse público que o rejeita, porque há um percentual que o rejeita, né, que é um percentual de esquerda, e quem está nadando nesse momento em busca desse eleitor mais de uma forma mais objetiva, né, é o Marcelo Ramos, muito embora haja eleitor de esquerda que tem uma simpatia muito grande pelo Amon, né? Então vamos ver como é que isso vai mexer com esses ânimos. Evidentemente que é desproporcional o quanto isso deve favorecer o Alberto Neto e não a rejeição ao Bolsonaro, que é o Marcelo Ramos. Mas Marcelo Ramos fez aí as suas ponderações, as suas manifestações sobre a vinda do Bolsonaro, lembrando as mortes por oxigênio, a falta de obras em Manaus, né, do governo federal, os ataques à Zona Franca. Ele fez a agenda dele de esquerda. E o Alberto Neto fazendo a sua agenda de direita, também aproveitando essa imagem e a aprovação que o presidente Bolsonaro tem em Manaus. Rose, a gente, justamente a respeito do que você falou do capitão Alberto Neto, nessa corrida à Prefeitura de Manaus, ele acha que a vinda do Bolsonaro pode ajudá-lo, de certa forma, a atrair a direita, a extrema-direita, que não está o apoiando. Como a gente pode avaliar essa percepção só nesse evento de hoje, Rose, com a presença de outras pessoas? Você sempre fala, a ausência também diz alguma coisa. Como é que a gente pode, antes
antes de acontecer, perceber esses sinais? A gente vai ter que observar esses detalhes. Você chamou a atenção, você está certíssima, está uma craque realmente nessa análise de como esses grupos se arrumam, Thaís. Vamos ver quem são as lideranças evangélicas, qual é essa base do presidente Bolsonaro, né? Tem uma base muito grande de pessoas de movimento de fãs dele, né? Que naturalmente surgem, as pessoas, eu vi muita gente hoje que nem vai para o evento, mas resolveu vestir a camisa do Brasil, né, camisa de apoio ao presidente Bolsonaro. Andei nos shoppings e vi pessoas de verde e amarelo, né, se manifestando dessa maneira. Há os grupos evangélicos, essa é uma base muito importante, mas eles estão também já divididos em algumas candidaturas, como do Roberto Cidade, como do próprio Davi Almeida, alguma parte deles tendo alguma interlocução tem interlocução com o Coronel Menezes, mas a vinda do Bolsonaro e a possível reunião do Bolsonaro, a fala do Bolsonaro para essas lideranças, como é que isso vai se dar, assim, vai mexer? Por exemplo, o René Terranova é uma importantíssima liderança evangélica desses grupos todos, né, que se movimentam politicamente e eleitoralmente também. Eu vi ele fazendo postagens ao lado do PL, com falas do PL, pró Alberto Neto, com o candidato a vereador do PL, filiou, né, o vereador Marcel Alexandre ao PL nessa mudança aí na questão dos prazos dos partidos, houve uma alteração. Então é um nome importante, até considerado como possível pré-candidato na próxima eleição. Isso a gente tem que tratar numa outra coluna, sabe? Mas assim, a gente vai ter que observar no evento de hoje. E também nos bastidores, eles estão tendo encontros. Eu soube que o presidente Bolsonaro fez passeio de barco, não sei se foi até o Encontro das Águas, mas eu sei que ele circulou aí no Rio Negro. E agora mesmo teve uma reunião com lideranças, eu não consegui confirmar quais são as lideranças, mas eu vou apurar, a gente vai trazer aqui ou no Giro de Notícias ou na minha próxima entrada ao vivo, porque o evento ainda vai ser às 7 horas, né? E mais um detalhe de bastidor é que o calor, que nem está tão forte ainda, que abril, mas claro que está diferente dos anos anteriores, em função dessa crise climática, ele mexeu um pouquinho com o presidente, né? O fôlego do presidente, então houve uma opção aí de ele dar uma descansada agora, antes do evento às 19 horas, porque ele sentiu o peso desse calor aqui em Manaus, né? De circular aí com a cabeça exposta ao sol, né? Que é a realidade de muita gente, inclusive, que trabalha no asfalto, né, Thaís? Esse calor terrível e a realidade da crise climática e o que está acontecendo na nossa cidade, que deveria ser, aliás, a meu ver, o tema principal dessa eleição, mas você vê que a movimentação, por exemplo, o próprio script do Alberto Neto tem sido exatamente a imagem do presidente Bolsonaro, né? Assim, as questões de Manaus ainda não criaram prioridade. Claro que ele está fazendo seus exercícios, a gente viu ele fazendo esses ensaios também, nas nossas entrevistas também, mas estrategicamente, até por toda essa importância eleitoral e a importância que o eleitor dá também, né, para a imagem do presidente Bolsonaro, o Alberto Neto tem priorizado o script da sua campanha na questão ideológica que o presidente Bolsonaro defende, dessas pautas, né, desses discursos que se afirma pró-família, pátria, liberdades, né? E essa é a aposta, né, deles nesse momento. Rose, a gente acompanha essa movimentação, mas você diz o seguinte, que esses bastidores, eles mudam até que se confirmem os candidatos, seus vices, para os cargos majoritários. E aí a gente tem essa visão. O Alberto Neto aposta todas as suas fichas com o apoio de Bolsonaro e na sua avaliação, poderíamos ter aqui o professor Afrânio Soares, Manaus é uma capital bolsonarista. Isso tem alguma influência positiva para ele também? Sim, é por isso a aposta dele, por causa desse percentual e essa manifestação toda dos bolsonaristas em relação ao presidente Bolsonaro, a imagem dele. A gente vai ter a medida na próxima pesquisa, essa é a minha grande expectativa. Nas próximas pesquisas, eu estou, assim, como repórter, ansiosa para essa agenda terminar e as pesquisas irem a campo, especialmente as que não são publicadas, para a gente sentir qual foi essa possibilidade de transferência. Talvez eles próprios refaçam os cálculos e avaliem se vale a pena de novo trazer o presidente Bolsonaro já no período de campanha para dar um impulsionamento maior para o Alberto Neto. Há nos bastidores uma leitura que a candidatura do Alberto Neto
nesse momento, corre também no páreo ao lado de uma outra candidatura de direita, né, na construção do grupo do Wilson Lima, que é o do Roberto Cidade. Algumas pessoas fazem apostas de que o Alberto Neto poderia virar vice do Roberto Cidade. Eu acho que o Alberto Neto não tem perfil para vice de Roberto Cidade, a meu ver, né? Ainda mais no contexto como o Roberto Cidade se constrói eleitoralmente. E o inverso? Nesse momento. Pois é, o inverso, sendo um predileto do governador e representando um apoio para o fortalecimento do Alberto Neto, e o Alberto Neto mesmo dando todos esses sinais que ele dá para o próprio governador, talvez fosse uma construção. Mas isso é uma visão de repórter, porque há vários outros interesses, né, que estão envolvidos aí. Os grupos que estão em torno do Roberto Cidade, me parece que não abrem mão da candidatura dele, a importância do nome dele para quem vai disputar vereador, as máquinas todas que estão em torno disso, as pessoas que já estão fazendo seus projetos de trabalho, que na campanha envolve muita coisa assim. Então há uma força muito grande, né, de grupos fortes em torno do nome do Roberto Cidade. Mas até esse momento ele ainda luta, né, nessa coisa de se viabilizar eleitoralmente, como fala de candidato. Enfim, tem toda essa construção aí, Thaís Gama. Agora sim, do lado do Alberto Neto, assim, havia uma série de dúvidas, né? Será que vai consolidar mesmo como nome do candidato Bolsonaro? Eu penso que todos os passos que o presidente Bolsonaro tem dado até este momento mostra que ele não está entrando de salto alto na candidatura do Alberto Neto. Fez os vídeos, fez os apoios. Eu penso que, de certa maneira, colocou até freios na circulação e na postura, na personalidade forte que tem o seu compadre, o Coronel Menezes. O presidente Bolsonaro nunca poupou gestos, afetos e públicos e não públicos em relação ao Coronel Menezes. Eu penso que essas questões são até familiares, elas não mudam. Mas o presidente Bolsonaro, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é alguém que não tenha compreensão da movimentação política, né? Ele tem um acordo e um ajuste de poder em relação ao PL, e isso significa a própria sobrevivência do grupo político dele para a próxima eleição. Eles fizeram uma aposta na eleição municipal em várias capitais, não é só Manaus. Manaus virou uma prioridade para eles também, e colocar dúvidas em relação à candidatura que eles resolveram apostar aqui, que é do Alberto Neto, prejudica de certa maneira o projeto geral do grupo. É a mesma coisa que acontece no PT. O PT naquela dúvida se jogava o time deles no meio do time da direita, do Wilson Lima, o outro jogando para o outro lado, aquela briga interna. Veio a Nacional e disse, olha, a gente tem um projeto maior para 2026, que não é só, né, não é só local. Então vamos fazer uma intervenção, porque a gente precisa de uma construção de esquerda. A mesma coisa é o Bolsonaro, a direita e o PL, né? Eu penso que é isso. Então, nesse sentido, todos esses sinais do presidente Bolsonaro mostram que ele está realmente envolvido na candidatura do Alberto Neto, e o Alberto Neto não está para brincadeira, né? Agora vamos ver como é que vai sair o resultado que a gente espera ansiosamente das pesquisas, da possibilidade de transferência mesmo de voto dessa imagem do presidente aqui ao lado do Alberto Neto. Com certeza, Rose, vamos aguardar a sua avaliação nesse evento que está marcado para as 7 horas da noite, para verificar as ausências que podem dar alguns sinais mais à frente, ou algumas alianças, alguns presidentes de diretórios que se façam presentes, diretórios municipais. Então, a gente vai aguardar aí a sua avaliação a respeito desse evento de hoje. Rose, um excelente final de semana para você. Eu que agradeço e desejo para você também. Estou por aqui, estou trabalhando. Qualquer informação pode me chamar também. Pode deixar.